Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Bem, nós estamos falando sobre Chomsky, já falamos sobre Saussure, já falamos sobre Bakhtin e agora estamos no Chomsky. E no último vídeo eu falei com você a respeito de dois conceitos que são importantes dentro da visão teórica do Chomsky e que são complexos, que são os conceitos de estrutura profunda e estrutura de superfície. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de algo que gerou um certo desconforto no meio acadêmico, que foram duas afirmações do Chomsky no início da posição teórica dele, e eu vou ler um trecho para você a respeito disso e vou tecer os comentários sobre esses aspectos que geraram esse desconforto. No próximo vídeo eu vou retomar este trecho e fazer outros comentários a respeito de uma segunda parte, digamos assim, que ele tem e que é super legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa segunda parte é super legal. Então hoje eu vou falar da primeira parte e no próximo vídeo eu vou falar da segunda parte. Então vamos à leitura do trecho. A teoria linguística de Chomsky tem como objeto um falante-ouvinte ideal, situado numa comunidade linguística completamente homogênea. Essa é a parte que tem as opiniões que são um pouco desconfortáveis, digamos assim. E são dois elementos que são colocados neste trecho e que causaram esse certo desconforto. Um é a questão do falante-ouvinte ideal e o outro é a comunidade linguística completamente homogênea. Eu acho que não é difícil para você entender junto comigo de onde que podem ter surgido essas ideias do Chomsky a respeito desse falante-ouvinte ideal e dessa comunidade linguística completamente homogênea. A gente precisa lembrar que o Chomsky ele estava atuando no MIT, que é um Instituto de Altos Estudos Tecnológicos. E levando em consideração o que é tecnologia, o que são as ciências exatas, a gente precisa considerar que as ciências exatas lidam com a exatidão. Então, 1 mais 1 igual a 2. Não existe um meio termo para isso. É preto no branco, digamos assim. E quando ele fala de falante-ouvinte ideal e comunidade linguística completamente homogênea, a gente tende a entender que esse viés, esse ponto de vista ligado à exatidão, à tecnologia propriamente dita, estava muito forte, estava dominando essa fala do Chomsky. A gente sabe que é impossível a existência de um falante-ouvinte ideal, da mesma forma que é impossível a existência de uma comunidade linguística completamente homogênea. As línguas trazem dentro de si, dentro da sua própria identidade, o fenômeno da variação linguística. Isso é inerente, todas as línguas passam pelo fenômeno da variação linguística. E os falantes todos têm interferência deste fenômeno chamado variação linguística. O que seria um falante-ouvinte ideal? A gente precisa pensar o que seria uma coisa ideal, né? Uma coisa ideal é aquela que só existe na nossa ideia, porque de fato não existe. Nada é perfeito, nada é ideal. A gente só tem uma ideia de como seria essa coisa ideal, né? Você só pode imaginar, você só pode ter uma ideia a respeito disso, porque isso não existe. Então, esse falante-ouvinte ideal seria aquele que não seria afetado pelo fenômeno da variação linguística. Então, ele não cometeria nenhum desvio e ele só faria uso, então, de uma língua padrão, de uma língua baseada na gramática tradicional e na gramática normativa, por exemplo. Isso é impossível, como eu já disse, primeiro porque o ideal não existe, a gente só tem uma ideia do que seria isso, e segundo que as línguas e os seus usuários sofrem, isso é natural, o fenômeno da variação linguística. Se não existe o falante ideal, é óbvio que não existe a comunidade linguística completamente homogênea, porque todas as comunidades linguísticas também são afetadas pelo fenômeno da variação linguística, já que ele é inerente a qualquer língua. Todas as línguas passam por esse fenômeno, sofrem esse fenômeno da variação linguística. Então foi uma fala que, de certa forma, pegou mal, foi mal interpretada
justamente pelos dois aspectos serem impossíveis de se concretizarem, mas que de alguma forma é possível a gente construir uma hipótese a respeito de onde pode ter vindo essa ideia do Chomsky, né? Que é aquela questão que eu falei para você a respeito dele estar num local onde as ciências exatas imperam e onde os estudos ligados ao campo tecnológico também imperam. Então, todos nós somos falante e ouvinte, mas não somos esse falante ouvinte idealizado por essa concepção do Chomsky. Uma outra coisa que eu quero falar a respeito deste trecho que eu li para você é sobre esse ponto de vista, digamos assim, do Chomsky, situando todo o arcabouço teórico que ele vinha a desenvolver, situando isso apenas na existência de um falante que é também um ouvinte. Esse falante ouvinte, você encontra isso nos textos teóricos que falam sobre gramática gerativa, e você vai ver que é uma palavra composta, separada por um hífen. Então, o que a gente entende? Que esse falante é falante e ao mesmo tempo é ouvinte, ouvinte daquilo mesmo que ele diz, né? A gente pode problematizar isso focando no Bakhtin, que cronologicamente já tinha aparecido, lembrando que o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é o livro que traz à tona as ideias interacionistas do Bakhtin, é de 1929, e o Chomsky vai aparecer em meados dos anos 50. Porém, o Bakhtin ainda não era conhecido, não era citado, não era falado, não era nem estudado no campo de vista teórico, no campo teórico da linguística. Por ele não ser linguista, ele era filósofo da linguagem, e também porque demorou um pouco para ele ter projeção, ele era da Rússia, não existia globalização, enfim, algumas questões sobre as quais eu já falei com você nos vídeos que eu trouxe sobre o Bakhtin. Agora, a gente pode levar em consideração que esse falante e ao mesmo tempo ouvinte, ele pode ter sido considerado pelo Chomsky, porque se você se lembrar da visão teórica do Saussure, ele, dentre as dicotomias, língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma, ele priorizou a língua, a sincronia e o sintagma. Então, lá na primeira dicotomia, priorizando a língua e não a fala, naturalmente que o falante foi deixado de lado na visão teórica estruturalista. Quando Chomsky aparece, a gente percebe um novo foco, digamos assim. Ele não vai focar na língua, ele vai focar no usuário, que é o falante da língua. Isso por quê? Porque um dos intuitos do Chomsky era entender, era descrever, era descobrir como que o falante produz frases, levando em consideração a complexidade estrutural de uma língua e levando em consideração que nenhum de nós precisa de qualquer tipo de instrução específica ou inespecífica para poder desenvolver a capacidade linguística. Então o foco dele se voltou para o falante, que também é ouvinte, a gente não pode desconsiderar isso, né? A gente percebe que esse ponto de vista teórico do Chomsky, ele não levava em consideração a relação interacional do falante com o ouvinte, com o outro, porque isso não era o objetivo dele. Ele não estava interessado em questões sobre interação, sobre relação social, sobre o impacto que a linguagem traz nessas relações. Isso foi o objetivo do Bakhtin, isso foi o objetivo do Vygotsky, claro que Vygotsky associando as questões de aprendizagem, mas esse não era o foco do Chomsky. Então, se a gente pensasse em problematizar esse falante-ouvinte, que é uma palavra composta, separada por hífen, que dá a entender que era a mesma pessoa, percebendo que o Chomsky não considerou relações interacionais. A gente deve considerar, mais uma vez, que não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era estudar especificamente o falante. Não interessava o que esse falante produzia no outro, qual era a relação que havia entre esse falante e o outro, qual era a reação que esse outro teria a partir das frases que esse falante produzisse. Isso não era o objetivo dele. O objetivo dele era estudar o falante, como que ele produz frases, e aí vieram todas aquelas questões teóricas sobre as quais eu tenho falado com vocês, sobre estrutura profunda, estrutura de superfície, competência linguística, desempenho linguístico, mas tudo isso voltado para o falante,
que é também ouvinte. Não havia nenhuma consideração em relação a esse outro, a esse participante da situação interacional. O Chomsky não era um teórico ligado ao interacionismo. Ele estava no Instituto de Altos Estudos Tecnológicos, dentro de um campo do universo temático ligado à exatidão. Então, é natural que não haveria mesmo interesse pelo outro, pela interação, pelo impacto que as frases produzem no outro, pelas respostas que o outro pode dar a partir das frases que são produzidas pelo falante. Isso estava longe dos objetivos dele. Então, o que eu quero que você perceba, aonde que eu quero chegar com tudo isso, é uma coisa sobre a qual eu já falei para trás, que existem diferentes teóricos, existem diferentes teorias, existem diferentes pontos de vista. Ninguém é mais certo que o outro, ninguém é mais errado do que o outro, nenhuma teoria é melhor ou pior do que a outra. O que existem são pontos de vista diferentes. E um dos objetivos deste canal é fazer com que você conheça, reconheça ou aperfeiçoe o conhecimento a respeito de alguns desses teóricos, alguns desses pontos de vista, para que você veja quais deles vão ao encontro dos seus anseios também teóricos, dos seus anseios ideológicos, e a partir disso você consiga se aproximar, consiga construir maior entendimento a respeito disso. Eu quero que você saiba que existem esses pontos de vista sobre a língua, a fala, a linguagem, enfim, e vá observando qual deles que vai mais ao encontro daquilo em que você acredita e qual deles pode ser mais útil para os seus propósitos teóricos, os seus propósitos de estudo, de modo que não há necessidade da gente tentar desconstruir a teoria de ninguém, porque cada um trouxe as suas contribuições de acordo com o seu objetivo, de acordo com a temática que ele queria, e todos eles deixaram grandes contribuições para a linguística enquanto ciência, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, faça perguntas caso você tenha dúvidas, eu respondo todas as perguntas que vocês fazem e compartilhe com seus colegas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais a gente consegue o propósito deste canal, que é um projeto de extensão, e este propósito está ligado a fazer com que as pessoas tenham uma ferramenta a mais, uma possibilidade a mais de conhecer, reconhecer ou aprofundar os estudos a respeito da linguística, ok? Obrigado a você que ficou aí, eu espero você no próximo vídeo. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Até o próximo vídeo.